E se a gente parar para olhar aqui, quantos indicadores a gente tem mais que 30 aqui? Ó, se a gente olhar aqui, ó, pelo menos 160 empresas a gente tem 30 indicadores diferentes. Então a gente pode fazer uma análise legal dessas empresas aqui. E aí galera, show de bola? Gabriel aqui, e no primeiro vídeo vou começar com algo bombástico já. Eu vou mostrar um produtinho que eu desenvolvi que vai ajudar bastante na seleção de empresas para você colocar na sua carteira, beleza? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu vou te começar fazendo uma pergunta: como que a gente sabe que uma empresa melhorou ou ela piorou? Basicamente, na Bolsa Brasileira, os dias úteis da semana funcionam para a negociação do pregão, correto? Correto. Sabemos que mais ou menos o ano tem 52 semanas. Fazendo uma continha básica aqui, se a gente pegar 52 semanas multiplicado por 5 dias úteis, temos 260 dias úteis. Agora eu te pergunto, olhando para o RI do Itaú aqui, quantos relatórios a gente tem por ano de resultado? Temos 4 relatórios e cada um deles é do seu respectivo trimestre. E por que eu estou te falando isso? Porque como é que a gente sabe se uma empresa melhorou ou piorou? É com os resultados que ela solta. E em 4 dias do ano a empresa solta resultado e a gente tem 260 dias úteis na bolsa, faz sentido eu me preocupar com a variação do preço a curto prazo? Concorda que não faz sentido você esquentar a cabeça com os outros 256 dias? Porque só importa pra gente quando solta o resultado. É lá que a gente vai saber se a empresa melhorou ou ela piorou. Dito isso, a gente usar os indicadores é algo muito importante para a gente conseguir melhorar a nossa tomada de decisão. Você investe no modo Buy and Hold e Swing Trade como eu, não há necessidade. Inclusive, na descrição eu vou deixar um artigo aí que eu utilizei para fazer meu trabalho de graduação. Meu trabalho de graduação foi envolvendo um sistema de ações. E esse artigo ele fala, né, que basicamente os indicadores, alguns indicadores lá que ele cita no artigo, quanto mais eles crescem, mais o preço tende a acompanhar a longo prazo. A curto prazo não importa muito, porque a oscilação no mercado é euforia. Depois, quando esses indicadores refletem o preço, a gente fica feliz. Ou não, né? Às vezes não, porque daí você vai comprar caro, né? Às vezes você quer comprar no desconto. Nesse dilema aí, né? Você acha melhor ter lucro ou comprar mais barato boas ações? Uma boa pergunta. Bom, eu tô aqui no site do Fundamentos, eu já vi alguns YouTubers utilizar essa plataforma aqui para fazer análise de indicadores. Se a gente fazer uma análise aqui por busca de empresa e buscar todos os dados, a gente vai ter vários dados aqui, né? Só que esses dados aqui não são históricos. Meio que uma média, né, para cada indicador. Então, cada linha aqui, cada tupla representa uma empresa, basicamente, né, desses indicadores. Se a gente contar aqui, a gente tem 2, 3, 20 indicadores. Eu vou levar para o Excel para a gente trabalhar em cima desses números. Bom, os dados estão colados aqui, agora eu vou fazer uma formataçãozinha. Bom, já fiz a formatação aqui, agora eu vou aplicar alguns filtros. Esses filtros eu vou exemplificar como que outras pessoas geralmente fazem. Depois eu vou vir mostrando a minha solução, beleza? Então sabemos que PL negativo é igual a prejuízo, não queremos isso. Então eu vou colocar aqui um PL maior que 2, menor que 10. 2 e 10. Bom, vamos escolher o preço sobre VP também, que basicamente abaixo de 1 é empresa com desconto. Vou colocar aqui, coloquei aqui 0,4 a 0,8. Agora esse aqui é queridinho, né? Dividend Yield. Coloquei aqui de 2 a 4%. Pronto, já fiz aqui alguns filtros e a gente já tem uma quantidade mínima de empresas. Fazendo uma contagem aqui do que sobrou, a gente tem 9 papéis diferentes. Eu te pergunto, pronto, acabou o vídeo. A gente já fez o filtro, é isso daí? Não, não é isso daí. Isso aqui é uma maneira ruim de analisar. Você não está considerando os dados históricos, não está considerando o desvio padrão, uma análise mais refinada. E o total, ó, era 425, então 9 empresas a gente conseguiu filtrar. Só que esse filtro aqui está muito artificial. Como é que eu posso gerar um número quantitativo para representar esses indicadores? A minha proposta do vídeo é mais de 29 indicadores. Já vou mostrar isso daí. Bom, agora vamos ir com a solução que eu criei. Para coletar os dados, para mim conseguir fazer esse histórico de indicadores, eu tive que coletar dados de 3 sites diferentes através de uma técnica de programação chamada Web Scraping. E basicamente essa técnica ela busca simular um usuário comum. O usuário geralmente acessa um dado, acessa uma empresa lá e coleta as informações, correto? Como são muitas empresas, não tem lógica eu querer fazer um por um. E aí eu criei um algoritmo para isso, para poder fazer essa coleta desses dados. Então são mais de 400 empresas. Estou mostrando aqui o banco de dados dessa solução, não esquenta muito a cabeça com esse código maluco, tá? Se você não entender. Basicamente aqui eu fiz uma contagem para saber quantas linhas ou quantas tuplas de tickers diferentes eu consegui processar. Lembrando que um ticker é isso daqui, né? Dito isso, esse próximo select aqui ele indica quantas tuplas, né, quantas linhas eu tenho de registros históricos de indicadores. Temos aqui ó, o famigerado número de 98.149. Já essa outra projeção eu fiz uma contagem de total de indicadores por código de negociação. Então a gente tem aqui todas as empresas que eu mencionei. Então percebemos aqui que o menor número de indicadores é nessa daqui, 13. Esse 1 aqui fugiu um pouquinho do padrão, né? Então vai de 13 até 30. Aí em cima desses números eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma média disso para que a gente consiga ter uma ideia de quantos indicadores a gente tem por código de negociação. Fazendo uma média simples aqui deu 27,06.
Porque se a gente parar para olhar aqui, quantos indicadores a gente tem mais que 30 aqui? Ó? Se a gente olhar aqui, ó, pelo menos 160 empresas a gente tem 30 indicadores diferentes. Então a gente pode fazer uma análise legal dessas empresas aqui. Um número bacana de indicadores talvez seja maior que 20, né? E aí a gente tem 397 empresas nessa categoria. De 20 até 30 indicadores, é bastante. Agora vamos fazer uma continha rápida aqui. Se a gente tem 98.149 indicadores, se a gente dividir a quantidade de indicadores por códigos de negociação, temos 230. E se a gente dividir isso pela média, temos 8,55. Ou seja, em média, cada indicador de cada empresa aqui, ele tem em média 8,5 registros de histórico. Cada registro histórico representa um ano, então a gente tem um bom número de anos aí cobertos. Logo, uma boa massa de dados para a gente tomar decisões também. Bom, esse aqui é o código da API que se comunica com o banco de dados e essa API que é responsável por processar os dados e salvar no banco. A UI dela, né, User Interface, eu resolvi fazer por linha de comando porque é mais tranquilo, mais fácil, né? Como é só eu que uso, não achei necessidade de criar uma interface gráfica. Temos várias opções, temos inserção, temos atualização, de vários níveis. Esses níveis 1, 2 e 3, cada um representa um site de coleta. Basicamente eu tenho que fazer a união desses dados para conseguir ter o meu contexto. Depois de ter processado, né, leva um tempinho para processar isso, umas 4 horinhas. É bastante empresa e eu também não quero prejudicar o servidor de ninguém, então eu utilizei uma estratégia de fazer requisições espaçadas com o tempo randômico. Enfim, eu vou escolher a opção 5 aqui. Ele gerou para mim um histórico aqui do processamento do CSV, né? Bom, depois que eu gerei o CSV e importei ele aqui no Excel, eu já tenho aqui os respectivos dados. Temos aqui o nome da empresa, setor, subsetor, segmento, temos aqui várias informações. Informação até a data de IPO, né? Basicamente para você filtrar aqui entre empresas small caps e empresas perenes já no mercado, né? Talvez também ficar um pouquinho esperto, né? Se por conta do IPO não está sendo uma falsa subida, né? Enfim, temos aqui código CVM, citação de registro e por aí vai. Vou fazer um ordenamento aqui por média de nota técnica, setor e subsetor. Feito isso, vamos considerar aqui a utilidade pública, ó, armazenamento, e vamos puxar até o final para a gente ver essas duas colunas principais aqui, ó, média de nota técnica e quantidade de registros históricos. Basicamente, a gente tem aqui a nota técnica que leva em consideração todo o histórico de registros desses indicadores dessa ação. Basicamente, a média da nota técnica é um indicador que resulta um cálculo quantitativo dos indicadores de todos os registros. Então, por exemplo, nessa ação dessa respectivação, temos 129 registros para todos os seus indicadores. A gente tem 129 registros para essa empresa e a média 8 por indicador, então a gente tem aqui ó, 16 indicadores diferentes só para essa ação. Aí tem umas que vai ter mais, tem umas que vai ter menos. E o que basicamente esses números indicam segundo a minha ideia? Eles apontam para a melhor empresa, então quanto maior a nota, melhor a empresa. Só que cuidado, é importante separar. Importante, para fazer esse filtro, o ideal é que você separe. Agrupe empresas semelhantes por valor de mercado, como por exemplo small caps e mid caps. Então, por exemplo, se você for escolher uma small cap, você vai fazer um filtro dessas empresas que você considera small cap e vai pegar, por exemplo, a que tem a maior nota. Seria uma ideia. Aí para mid caps e small caps a mesma coisa. Bom, e como eu faço a avaliação de cada valor de cada registro de cada indicador? Imagina o seguinte, vamos supor que eu considero um PL bom de 2 a 8. Então, de 2 a 8 eu considero bom, beleza? Então, a gente cria uma categoria. De 2 a 8 a gente vai considerar como bom. Se for menor que 0, considero como ruim. Ou se for de 8 a 15, eu considero como mediano. De 15 para cima, eu considero como ruim. Lembrando que esse é o critério que eu criei, tá? Você pode criar o critério que você achar melhor. Depois de ter feito a classificação, é só atribuir pesos para cada uma. Como exemplo, eu vou citar para bom, peso 3, para médio, peso 2 e para ruim, peso 1. Dito isso, você pode atribuir o peso que você achar melhor, é só uma ideia. E aí, basicamente, eu fiz isso para todos os indicadores que eu queria mensurar. Então, se a gente pensa o seguinte, olha, quanto mais registros, mais indicadores, mais coisa boa a gente tem de uma empresa, melhor ela é. Pelo menos mais estável. Por isso que o ideal é separar small caps e big caps. Porque small caps não vão ter os indicadores tão bons quanto big caps. Que são empresas mais consolidadas, beleza? E para que você pode utilizar essa nota? Eu utilizo, por exemplo, no meu sistema de rebalanceamento de ações. Então, basicamente, eu coloco essas notas lá e a minha automação ela define para mim o que eu tenho que comprar de cada respectivo ativo. Não preciso decidir isso. Dito isso, agora vamos para os indicadores. Agora vai ser algo bem legal. Vamos supor que essas duas empresas aqui eu elenquei como as melhores. Por coincidência é o mesmo ticker, mas vamos considerar que são empresas diferentes. Um critério que muitas pessoas utilizam de desempate é o dividend yield. Basicamente é o quanto de dividendo que uma empresa paga. Se a gente mensurar aqui, a gente tem separação, né, para um pipe, 3 tipos de dados. A gente tem M de média, sendo basicamente a média, o desvio padrão e a quantidade de registros históricos desse indicador. Algo muito legal aqui para você diferenciar é esse desvio padrão. O que indica isso aqui basicamente?
Não sei se você já estudou estatística, mas isso aqui é importante para essa análise. Para mim explicar isso e ficar mais fácil, eu voltei aqui no banco e fiz uma consulta. Eu filtrei basicamente pela Tentem e pelo seu indicador de margem líquida. Temos o histórico aqui de 8 anos. Eu vou copiar esses valores aqui de cada ano respectivo. Bom, colei aqui os números, agora eu vou fazer uma média simples. Bom, basicamente a média é a soma dos registros dividido pela quantidade de registros. Então imagine um conjunto de dados onde a gente espalhe esses dados. O meio, basicamente, seria mais próximo à média, e quanto mais distante do meio, mais distante da média, beleza? Então, basicamente, quando a gente faz essa média, a gente tem os números espalhados ao longo desse plano. Uns mais homogêneos e outros mais heterogêneos. E por que isso é importante? Porque a média simples, analisada de maneira isolada, pode ser um mau indicador. Então, vamos supor que eu coloco um valor absurdo aqui, um dividend yield de, sei lá, 25%. Olha só, ele puxou a média para 9, porque é um número muito grande. Deixa eu puxar um pouco maior ainda, olha só, 60, ele puxa para 13. Então, às vezes, quando você vê uma empresa com um indicador meio suspeito, é porque ele tem números meio suspeitos que estão puxando esse número para baixo ou para cima. E o desvio padrão, ele basicamente te diz se essa média é confiável ou não. Então, basicamente, essa aqui é a fórmula. Eu vou selecionar aqui a minha amostra de dados. Olha só que interessante, o desvio padrão deu 1,12. O que significa isso, Gabriel? Olha só, eu coloquei todos os números como 6, a média obviamente foi 6, só que o desvio padrão, olha só, curioso, foi 0. O que isso aqui indica? Isso aqui indica que todos os números eles estão concentrados na média. Então, entendeu a sacada? Basicamente, a gente tem a média, se esse número ele se deslocar muito para frente, ou se a gente tem a média aqui deslocar para trás, o desvio padrão pode ser alto, se for muitos números ou se for um número grande. Eu vou colocar aquele exemplo exorbitante que a gente fez só para a gente ter uma noção. Eu coloquei 60, olha só. Obviamente indica um sinal de alerta, basicamente. É para você olhar com carinho esses números. Ou seja, analisando pelo desvio padrão, a gente vê que tem alguma coisa errada nesse conjunto de dados. E tem mesmo um dado isolado, né? Algo esporádico aconteceu e puxou muito esse número. Enfim, explicado isso, a gente voltou aqui para nossa coluna. Então, se a gente analisar aqui, ó, desvio padrões e tem um número muito baixo, quer dizer que isso aqui é confiável. E quanto mais alto, obviamente, pior é. Olha, isso aqui basicamente já entregou alguma coisa, porque a média é 11,06 e o desvio padrão é 14, então possivelmente deve ter dados aí extremos. Então, olhando só pela média, já não sei se vale tanto a pena assim essa empresa. Eu teria que olhar com mais cuidado nos seus registros históricos, principalmente desse indicador. Agora imagine isso aplicando para todos os indicadores. A gente tem alguns aqui, lá no banco de dados eu tenho mais, mas, por exemplo, algo muito importante aqui como o ROI, margem líquida, a gente pode fazer essa análise de desvio padrão, margem, enfim, quantidade de registros, e ser nosso critério de desempate entre escolher uma opção ou outra. Dito isso, eu vou mostrar na prática como que eu utilizo essa nota técnica nos meus investimentos. Aqui nessa planilhinha, basicamente, eu coloco as notas aqui, ó, todas elas foram calculadas daquela forma que eu mencionei. Lembrando que essas empresas aqui não são recomendações de investimento, beleza? Eu só estou mostrando aqui a minha carteira. E aí, olha que legal, aquela nota técnica, ela me gera uma meta. E essa meta, ela me gera uma distorção atual, né, com base na variação da cotação dos ativos, e também me diz aqui quanto que eu tenho dos meus patrimônios atuais de cada respectivo ativo referente à meta. Dito isso, eu criei esse sisteminha aqui de rebalançamento, né, utilizando o VBA, e basicamente é uma calculadora um pouco mais aprimorada do que vocês veem por aí. Eu já vi ideias de calculadoras aí que eles utilizam, principalmente a soma, tanto dos ativos descolados para vender, como o valor que você quer aportar. Como, por exemplo, aqui, ó, geralmente em alguns sistemas aí você olha, ele sugere vender, né? E ele sugere isso aqui no cálculo. Eu fiz de uma maneira diferente, né? Eu fui aprimorando isso conforme a minha necessidade. Eu acredito que seja algo único, né? Não sei se tem alguma ferramenta que faça isso. Ao longo do tempo fui melhorando ela conforme a necessidade. Fui pegando várias ideias de várias plataformas e fui juntando aqui, beleza? Coloquei um valor aqui de aporte aqui de 1.500 só pra gente ter uma noção, ó. E aí a gente clica aqui para recalcular e ele já me considera aqui o que eu tenho que comprar. Ou seja, utilizando aquela nota técnica, eu consigo rebalancear minha carteira e deixar tudo belezinha. Então fica tudo diversificado, bonitinho. Enfim, depois eu posso mostrar isso com mais detalhes. Inclusive, eu fiz um produto. Inclusive, no meu trabalho de graduação, eu fiz um sistema parecido como esse, de rebalanceamento. Basicamente, eu tirei a ideia do Excel e trouxe para um sistema profissional. Bom, essa metodologia de avaliação me trouxe bons resultados, já tive bons lucros. Depois eu posso mostrar isso a um outro vídeo. Então, estou colhendo frutos com isso, beleza? Enfim, galera, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Se isso te ajudou, por favor, se inscreva no canal e vai ter mais conteúdos bombásticos, trazendo a minha visão das coisas. Então, se você quiser, se você apoia essa ideia, deixa o like aí. E é basicamente isso. Valeu, galera!